Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Nesta série de reflexões a respeito do Deus de alianças. Estamos falando sobre a aliança no Antigo Testamento, qual o seu significado, e agora vamos entrar então o que a nova aliança significa para nós. Estamos chegando nas semanas da Páscoa e nós vamos falar durante essa semana, nesse início de semana, a respeito do véu. Por que o véu do templo se rasgou? Qual é esse significado? Quando nós vimos a aliança que Deus fez com Abraão, quando Deus passou sobre as partes, e então Abraão e a sua descendência receberam então a promessa, a herança, tanto da terra como da semente, como nós vimos. Como foi grandioso aquele dia, então, que Deus passou entre as porções. Mas se era uma aliança, não tinha os dois de passar pelas partes? Essa é uma pergunta que nós vamos procurar responder. Nós temos uma percepção muito importante desse cerimonial de aliança. Por isso, muitos perguntam: pai, as duas partes deveriam andar entre as pedaços de carne, mas tu andastes entre eles. E Abraão? Então, podemos ver uma resposta, entender o significado. Quando João Batista fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós olhamos para o véu rasgado, nós podemos entender então o significado, como isso se torna tão profundo para nós, os cristãos. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, os mistérios da nova aliança foram nos entregues há milhares de anos atrás, quando Moisés, por ordem de Deus, erigiu o tabernáculo. Sabendo como ele foi construído, isso pode nos ajudar a compreender. Quem ainda não viu a nossa série de devocionais no nosso canal a respeito do tabernáculo, seria bom você dar uma passadinha lá para você entender, então, os mistérios e o significado da nova aliança. Ali a gente sabe que os sacerdotes faziam ali as ações em nome do povo. Assim como os sacerdotes eram um exemplar e a sombra das coisas celestiais, eles representavam Jesus. Moisés foi avisado, estando já quase acabando de construir o tabernáculo. Hebreus 8:5 nos diz o seguinte: porque foi dito a Moisés: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte te se mostrou. Ora, as coisas foram preparadas a todo tempo. Estavam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo todos os serviços que a lei exigia. Mas no segundo, ou seja, na segunda aliança, só o sumo sacerdote. Ali a gente vê, só o sumo sacerdote uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender que o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário, ou seja, no Santo dos Santos, não estava descoberto, diz Hebreus. O véu, como nós sabemos, separava a arca da aliança, o símbolo do trono de Deus. Só uma vez por ano, no dia da expiação, é que o sacerdote poderia entrar pelo véu e apresentar-se diante de Deus. O povo não podia entrar. O sacerdote tinha de representá-lo. Eles ficavam do lado de fora do véu. E que véu?
Joséfo, o grande historiador judeu, disse que seria necessário 2 juntas de bois puxando em direções opostas para rasgá-lo. A única maneira de entrar na presença de Deus era através do véu, né, no Santo dos Santos. Mas o homem não poderia entrar. Estava impedido de ter comunhão direta com Deus. Então, o que significa para nós, como a gente viu, andar entre as porções de carne? O que o tabernáculo e o véu do tabernáculo e o véu do santuário no tempo de Jesus tem a ver? Lucas 23:44 nos diz que era quase a hora sexta e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Enquanto Jesus estava pendurado na cruz, os judeus enchiam o pátio do templo, pois era Páscoa. Família após família matava o seu cordeiro pascual. De repente, ouviu-se um grito, partido do Gólgota, que chegou aos portais dos céus e repercutiu através do tabernáculo. Quando o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as pedras, diz Mateus 27:51. Ali estava ela, a descoberto, para jamais ser novamente ocultada aos olhos humanos. A arca da aliança que representava a presença de Deus. O véu pendia frouxamente, rasgado em 2 por mãos invisíveis, sobrenaturais. O que antes ficara escondido estava agora à vista de todos. Hebreus 10, 19 e 20 nos diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia, para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pois foi o sangue de Jesus derramado na cruz, e o seu corpo que foi partido por nós, que nos dá, então, hoje, inaugura para nós um novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Hebreus 10, 19 e 20. O véu rasgado. A carne de Jesus, partida por nós. Agora a gente pode então entender por que João Batista diz lá em João 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus tinha o seu Cordeiro pascual, sem mancha e sem defeito. Era o 14º dia do mês de Nissan, dia de matar o Cordeiro. O Cordeiro foi morto. O sacrifício da aliança estava ali pendurado. O véu da sua carne rasgado em 2 foi por mim e foi por você. Deus colocou as porções. Não estamos mais hoje separados do Santo dos Santos, da presença de Deus. Hoje podemos entrar ousadamente diante do trono da graça. Contemple o Cordeiro e ande entre as partes até a presença do Todo-Poderoso e grite: Senhor meu e Deus meu. Entregue-se a Ele. Ali estava o Cordeiro, o Cristo, o Cordeiro de Deus. O véu foi rasgado em 2 para que eu e você pudéssemos entrar verdadeiramente pelo caminho, pela verdade e receber a vida eterna. Diz a palavra de Deus que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não há outro caminho para entrar na presença de Deus a não ser este que foi inaugurado por Jesus, senão pelo véu rasgado da sua carne. Agora, pela sua morte, o caminho para o Santo dos Santos foi revelado, nos diz Hebreus 9:78. É pelo sangue de Jesus que o homem pode entrar nesse lugar de confiança sem medo do juízo. Hebreus 10:10. O caminho foi aberto. Cabe a mim e a você confessar pela fé, andando para a morte, do meu velho estilo de vida, da minha independência de meus direitos. Este é o verdadeiro arrependimento, a verdadeira entrega que traz a verdadeira salvação. Você já passou por esse caminho? Por entre as porções do Cordeiro de Deus? Jesus não era só o caminho, mas ele também é a verdade.
Ele falou a verdade, porém muitos não creram nele. Em vez disso, creram no diabo, no pai da mentira, que não suporta a verdade porque não há verdade nele. Quando você entra nesse reino, o da verdade, deixa para trás a escuridão das mentiras e dos enganos que você pode estar vivendo. Jesus é o Cordeiro da Aliança. Ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. O caminho em que você deve andar, a verdade em que você deve crer, a vida que você deve viver. Você está no seu caminho? Você crê na sua verdade? Viveu a sua vida? Você já teve uma entrega verdadeira? Só assim você pode experimentar esta aliança e entrar pelo véu ousadamente. E Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.